O teatro de operações na região de Kramatorsk, na bacia do Donbass, está a registrar uma alteração significativa nos padrões de assalto das forças russas, que passaram a integrar colunas híbridas compostas por veículos blindados, infantaria ligeira e cerca de uma dezena de motociclos por vaga. Esta transição tática surge como uma resposta direta à intensa pressão exercida pelos sistemas de vigilância e pelos drones de visualização na primeira pessoa, conhecidos pela sigla FPV, operados pelas forças ucranianas. De acordo com os dados operacionais recolhidos na linha da frente, o Comando Militar de Moscovo procura substituir as tradicionais e massivas colunas blindadas por formações mais fracionadas, ágeis e velozes, com o objetivo explícito de sondar as defesas da Ucrânia, detectar pontos de menor resistência nas trincheiras e abrir eixos de progressão para as vagas subsequentes de infantaria. No entanto, as observações no terreno demonstram que esta alteração conceitual de mobilidade e flexibilidade teórica está a transformar-se numa armadilha de elevado desgaste, resultando na destruição substancial destes meios antes mesmo de conseguirem atingir as primeiras linhas de fortificações defensivas ucranianas. O contexto geográfico desta vaga de ataques situa-se na proximidade imediata do cinto de fortificações que protege as cidades estratégicas de Sloviansk e Kramatorsk, uma área considerada crucial para a sustentação da defesa ucraniana na porção ocidental da província de Donetsk. A vulnerabilidade intrínseca dos veículos blindados pesados, que devido à sua assinatura acústica, rasto visível no terreno e rotas previsíveis, se tornam alvos prioritários de fácil detecção, forçou Moscovo a acelerar a introdução de motociclos no campo de batalha para cruzar terrenos acidentados, caminhos florestais e trilhos estreitos. Se por um lado a velocidade inicial destas motas oferece uma janela temporária de escassos segundos para atravessar as zonas abertas mais expostas ao fogo de artilharia, por outro lado, a total ausência de blindagem ou proteção balística deixa os condutores expostos a estilhaços, minas e ataques cinéticos. O comando ucraniano tem aproveitado esta fragilidade material para converter o espaço aéreo e as vias de acesso numa barreira intransponível, estendendo o ciclo de detecção e neutralização muito antes de ocorrer o contato físico entre as infantarias, o que coloca em causa a viabilidade de sobrevivência destas novas táticas de assalto russas na frente leste. O núcleo dos acontecimentos recentes na frente de Kramatorsk revela que o modelo híbrido de assalto adotado pelas forças russas combina a velocidade inicial dos motociclos com o apoio de fogo recuado de veículos blindados. De acordo com os registros visuais e relatórios de combate, a dinâmica destas operações inicia-se com o avanço rápido dos motociclos, que se lançam sobre o terreno aberto com a missão de testar a reação das posições defensivas da Ucrânia e forçar os defensores a desvendar a localização exata das suas peças de artilharia e postos de tiro. Logo atrás, a uma distância calculada, segue um grupo menor de veículos blindados de transporte de pessoal, cuja função é fornecer suporte pesado com metralhadoras e canhões automáticos, além de transportar mais tropas de infantaria para consolidar qualquer brecha aberta no terreno. No entanto, os dados práticos demonstram um erro crítico de sincronização nesta abordagem tática, uma vez que motociclos e veículos blindados possuem capacidades de aceleração, velocidades de cruzeiro e raios de manobra completamente distintos face aos obstáculos do terreno. À medida que o elemento dianteiro em motas acelera para manter a velocidade de sobrevivência, a distância em relação aos blindados de apoio aumenta substancialmente, dividindo a força de assalto em dois grupos isolados e sem coordenação direta. Esta ruptura tática é imediatamente aproveitada pelas equipas de operadores de drones FPV da Ucrânia, que utilizam a altitude para monitorizar a progressão
e identificar a geometria da formação. O padrão de ataque ucraniano foca-se na interdição das rotas de fuga e na decapitação da liderança da coluna, priorizando a destruição de motociclos equipados com sistemas de guerra eletrônica e bloqueadores de sinal, conhecidos como Motas Jammers. A eliminação destes escudos eletrônicos expõe o restante grupo a ataques cirúrgicos e simultâneos, gerando uma desorganização imediata, onde o fumo e os destroços impedem a visibilidade dos condutores que seguem na retaguarda. Quando os veículos blindados pesados que dão suporte recuado são imobilizados por minas ou por impactos direcionados nas lagartas, nos motores ou nas coberturas superiores, toda a coluna fica encurralada em corredores de passagem estreitos, impedindo a retirada das motas e deixando a infantaria avançada completamente isolada em campo aberto, sem capacidade de progressão ou de abrigamento eficaz. A evolução das operações militares na região de Kramatorsk realça que o combate contemporâneo deixou de se iniciar na linha física das trincheiras, transferindo-se para as rotas de aproximação que ligam a retaguarda russa à frente de batalha. O planeamento do comando ucraniano assenta no mapeamento minucioso de canais naturais de movimento, tais como estradas destruídas, caminhos florestais, pequenas pontes e cruzamentos em setores críticos como Chasiv Yar, transformando estas vias de passagem obrigatória em zonas de destruição previamente coordenadas e medidas a partir do ar. Os antecedentes operacionais demonstram que as forças russas tentam utilizar eixos de convergência múltiplos para diluir a atenção dos defensores, executando avanços a partir do Nordeste, ao longo do rio Siversky Donets, e em simultâneo a partir do Sudeste, através do corredor que liga as localidades de Bakhmut e Sloviansk. Esta estratégia visa forçar a dispersão dos recursos de artilharia e das equipas de drones ucranianas, procurando explorar falhas na cobertura do espaço aéreo em momentos de transição tática ou de saturação de alvos. As consequências desta dinâmica de vigilância permanente e de interdição precoce refletem-se num elevado índice de perdas materiais e humanas que se estende muito para além da vaga de assalto inicial. Sempre que um grupo de motociclos ou blindados é imobilizado num destes corredores vigiados, a tentativa de envio de unidades de resgate por parte da retaguarda russa, recorrendo a tanques ou veículos blindados de transporte de tropas, acaba frequentemente por atrair mais meios para a mesma área de impacto, transformando uma escaramuça localizada num desgaste operacional em cadeia. A aproximação de períodos com condições meteorológicas instáveis, caracterizados pela ocorrência de nevoeiro, chuva intensa e o consequente crescimento da cobertura vegetal, introduz fatores de redução de visibilidade que encurtam a janela temporal de detecção aérea, um elemento que as forças russas procuram aproveitar para aproximar unidades ligeiras da linha de contato sem detecção prévia. Contudo, a estabilidade das posições defensivas ucranianas no cinto de fortificações do Donbass continua a depender da capacidade de gerir as frotas de drones e de manter a precisão do fogo de artilharia sobre estes trilhos previamente identificados, determinando se a velocidade dos novos vetores de assalto russos constitui uma vantagem de penetração tática, ou se funciona como um fator de vulnerabilidade acrescida face aos sistemas de monitorização instalados no terreno. Para continuar a acompanhar as análises detalhadas sobre o desenvolvimento dos sistemas de armamento, a evolução das frentes de combate e os impactos geopolíticos que moldam o atual cenário de segurança internacional, subscreva o canal Military Force, ative as notificações e deixe a sua perspectiva sobre os temas abordados na secção de comentários abaixo.